Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no meio de várias mensagens apelativas, então não vai precisar eu gastar muito tempo usando palavras para pedir você, né, para nos ajudar, né? Se você ainda não é inscrito, eu venho te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você curta, que você também deixe seus comentários e o mais importante, que você ative o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo você possa receber esse vídeo. Então galera, hoje nós vamos responder duas questões da FCC, né, que é a Fundação Carlos Chagas. Essas duas questões estão relacionadas à progressão aritmética e é essencialmente muito bom para quem vai fazer aí o Enem, que está se aproximando, né? É uma oportunidade de você aí então recapitular o assunto de progressão aritmética, mais conhecido na sua sala de aula como PA. Então venha comigo para a questão, porque você vai aprender agora tudo sobre PA em duas questões cobradas pela FCC no último concurso de professor, né, cargo de matemática realizado aí no estado da Bahia. Vem para a questão comigo, vamos lá? A questão tem o seguinte enunciado, galera, vamos lá? Considere o enunciado abaixo para responder as questões de número 43 e 44. Então, como eu falei para vocês, são duas questões que nós vamos hoje, então, responder aí da FCC. A primeira questão diz assim: um professor utilizou o enunciado a seguir para propor perguntas a seus alunos. Vamos ver qual foi o enunciado, então. Um depósito possui 40 caixas enumeradas de 1 a 40. Então, nós temos 40 caixas aí, cada caixa tem um número representando ela, de 1 a 40. A caixa 1 contém 15 livros, a caixa 2 contém 16 livros, a caixa 3 contém 17 livros, e assim sucessivamente, ou seja, cada caixa contém um livro a mais do que o anterior. Se eu tenho 40 caixas, a primeira caixa tem 15, a segunda tem 16, a terceira tem 17, então nós vamos ver que para cada caixa que eu tenho, eu vou ter um valor de uma unidade a mais. Então, eu não sei quantas unidades eu tenho na caixa de número 40. Eu só sei até a caixa de número 3 que foi dada para mim na questão. Mas aqui vem o seguinte enunciado para nós. A questão 43 me perguntando o seguinte: se uma das perguntas feitas pelo professor foi para que os alunos determinassem a quantidade de livros contido na caixa de número 40, uma possível intenção do professor com essa pergunta era a de explorar com os alunos o uso da fórmula. Ou seja, se o professor perguntasse assim: meninos, se na caixa 1 tem 15, na caixa 2 tem 16, na caixa 3 tem 17, quantos livros tem na caixa 40? Ele tinha uma intenção. Qual era a intenção dele? Apresentar o que para o menino? Letra A, apresentar o uso da fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica, do termo geral de uma progressão geométrica, da base para a determinação de solução de uma equação de segundo grau, da soma dos termos de uma progressão aritmética ou do termo geral de uma progressão aritmética. Então, toda vez que eu tenho números em sequência em que há uma razão entre esses números e essa razão está relacionada com uma soma ou uma subtração, no caso, ó, soma de 1, então está relacionada à soma do número 1. Então, eu posso dizer que esse número 1 aqui é a razão que existe nessa sequência. E quando eu tenho uma sequência com razões, eu posso determinar qualquer termo, ó, que aqui eu vou chamar de termo, que é o meu primeiro termo. Por que meu primeiro termo? É a minha primeira caixa, é o que eu sei, primeiro termo. Então começa com uma caixa que tem 15. Aqui é o segundo termo, ou seja, a minha segunda caixa vai ter 16. Aqui vai ser a terceira caixa. Então, quando eu chegar na última caixa, eu vou ter o termo 40. Então, A40, que é o termo da sequência. Como eu quero saber a quantidade que tem em A40, o que eu vou estar pedindo para o aluno fazer? O que eu vou explicar para o aluno para que ele possa me dar a questão, a alternativa correta? Se eu já expliquei o assunto dentro da sala para o aluno, ele vai entender que neste momento eu estou falando do termo geral de uma progressão aritmética, ou seja, se eu conheço o A1, que é o valor do meu primeiro termo, eu conheço a razão, eu posso então achar
aí qualquer outro termo. Então a representação vai ser AN, onde esse N vai ser o termo que eu quero. Isso vai ser igual a 1 mais N menos 1. Agora, o que seria esse N? Esse N seria o termo que eu estou querendo. No nosso caso aqui, ó, o AN, se eu quisesse o termo de número 40, porque vai ser a minha caixa de número 40, vai ser A40. Então, N é 40, vezes a minha razão. Então, essa fórmula aqui, ó, é conhecida na matemática como termo geral de uma PA, ou seja, de uma progressão aritmética. Isso dá para nós que a resposta correta é a letra E. Ou seja, o professor está querendo cobrar, né, explicar. A intenção do professor é que o menino saiba a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Vamos então para a segunda questão, para a gente ver o que a questão pede. A segunda questão tem o seguinte enunciado: se o professor pede que seus alunos calculem o total de livros contido nas 40 caixas, então a resposta numérica correta do problema será, ou seja, o que o aluno vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que pegar cada caixa, abrir e somar as unidades, juntar. Então, na primeira caixa 15, na segunda 16, na terceira 17, na quarta 18 e assim sucessivamente. Porém, ao invés de você fazer toda essa soma, 15 mais 16 mais 17, até chegar na 40, é mais viável você lembrar do que o professor falou em sala de aula, que é a fórmula da soma dos termos de uma PA. A fórmula, então, da soma dos termos de uma PA é soma é igual a 1 mais AN dividido por 2 vezes N. Esse AN é o último termo, ou seja, é a soma de tudo que eu quero. Como eu quero 40 caixas, então o meu termo vai ser a última caixa, né? A caixa de número 40. Então, só que na caixa de número 40 eu não sei a quantidade de livros que tem dentro dela. Por quê? Ou seja, o número 1 tem 15 livros, o número 2 tem 16 livros, o número 3 tem 17, mas eu não sei quantos livros tem a caixa de número 40. Então, primeiro eu vou ter que usar a fórmula do termo geral de uma PA, para mim saber quantos livros tem na caixa de número 40. E depois eu vou jogar dentro da fórmula da soma de uma PA, para então eu poder achar o resultado, né, a quantidade total de livros que tem. Então eu vou usar primeiro o termo geral de uma PA, utilizando a seguinte fórmula: AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Só lembrando que nós já falamos na questão anterior que AN, né, é o termo que eu quero, ou seja, eu quero descobrir, né, a quantidade de livros que tem na caixa de número 40. Então meu N vai ser 40, porque vai ser aí a caixa de número 40. A1 é o valor que está tendo na primeira caixa. Esse N representa a quantidade de caixa, né, que eu estou tendo. E o R é a razão, ou seja, quantos livros está tendo de uma caixa para outra. Então, se eu jogar aqui os dados na fórmula, o meu A1 é 15, porque na primeira caixa, né, que o meu primeira caixa A1, termo 1, tem 15 livros. E o meu N vai ser 40. E quem vai ser o meu R? O R vai ser a variação de uma caixa para outra. Se a caixa de número 1 tem 15, a caixa de número 2 tem 16, a caixa de número 3 tem 17, então significa que cada caixa tem uma a mais que a outra. Então a caixa de número 40 vai ter quantos livros? Vamos ver? Utilizando aqui a fórmula do termo geral, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, nós podemos dizer que AN é igual a 40, porque eu estou querendo saber a quantidade de livros que tem na caixa 40. A1 é 15, que é a primeira quantidade de livros que tem na caixa 1, mais 40, que é o meu N, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é, ou seja, o valor variável de uma caixa para outra, que é 1. Resolvendo aqui, nós vamos ter a 40, ou seja, o termo 40 vai ser 15 mais 40 menos 1, 39, 39 vezes 1. 39 vezes 1 é 39. 39 mais 15, nós vamos ter um resultado igual a 54. Então, eu posso dizer que na caixa de número 40, vai ter 54 livros. Então, na caixa de número 40 vai ter 54 livros. Nós vamos aprender agora a usar a fórmula de soma. Na fórmula de soma eu vou somar A1 mais o AN, ou seja, no meu caso vai ser A40, porque eu quero das 40 caixas,
dividido por 2 vezes n. Então, jogando aqui na fórmula da soma, nós vamos ter o seguinte: A1, que é 15, mais AN, no caso, o nosso AN é o AR40, que é 54, como nós achamos aqui. Então, 15 mais 54, dividido por 2 vezes n, que é 40, porque nós queremos saber aí a soma de todos os produtos até chegar na caixa de número 40. Então, 15 mais 54 dá 69. 69 vezes 40 dividido por 2. 69 vezes 40, nós vamos achar um valor de 2.760, que dividido por 2 vai dar 1.380. Sendo assim, a resposta correta para essa questão está na letra B. E o que nós podemos tirar de interessante aqui nessas duas questões, galera? Simples, nós podemos perceber aí, ó, a fórmula, né, o termo geral de uma PA e também a soma dos termos de uma PA. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe, divulgue. Se você não é inscrito, se inscreva. E não deixe de ativar o sininho, não deixe também de deixar seus comentários e o seu like. Boa aula para você, boa nota se você estiver fazendo prova, bom concurso e bom Enem. Fique com Deus.